Bom dia, maravilhindas, bom dia, maravilhindos, bom dia, Senhor, bom dia, Senhorinha, bom dia, meu pai, bom dia, minha mãe, bom dia, vovôs, bom dia, vovós, bom dia pra mim também, né? Bom dia você de longe, bom dia você de perto, bom dia pra você que já levantou cedo pra ir pra batalha, pra trabalhar, bom dia pra você que está à procura de emprego. Deus tem o poder de abrir uma porta de trabalho para você. Bom dia, que o Senhor venha rechear esses dias com suas ricas e poderosas bênçãos, porque Ele tem todo o poder para isso. Creia, para isso basta você crer, porque nós sabemos que não há impossível para Deus. Eu gostaria de ler uma parte da palavra do Senhor para vocês. Se encontra lá em Atos dos Apóstolos, é depois do livro de João, tá? Atos vem depois do último evangelho, João, aí vem Atos. No capítulo 6, no versículo 8, que diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes milagres, grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros e chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como as províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Né? Estou lendo aqui sobre o primeiro mártir do Novo Testamento. Né? O primeiro homem depois do Novo Testamento que foi apedrejado. Vamos lá ver qual que foi o apedrejamento. Como foi? Está em Atos capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isso, eles, furiosos, rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé à direita de Deus e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam o ouvido e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este chorava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Eu não sei se você compreendeu bem o que eu acabei de ler, né? A história é linda. Não dá para me ler todos os versículos. Aqui vem o discurso de Paulo, né? Eles levantaram uma calúnia sobre Paulo. Aqui vem sobre Estevão. E aqui ocorre o apedrejamento dele. E quem comandava aquele apedrejamento era o jovem Saulo. Sabe quem que é Saulo? Não é o filho da Elaine. Não. Saulo, que depois se tornou em apóstolo Paulo. Vamos agora aos dias de hoje. Olha, eu tô indignada com esse evangelho. Eu tô indignada com esse evangelho desses crentes sem vergonha que tem a coragem de abrir a boca e falar assim: viu o que aconteceu com o homem que mexe com o homem de Deus? Que homem de Deus? Onde tá essa coisa? Que homem de Deus? Me explica. Me explica. Eu falei isso antes do falecimento do rapaz. Antes eu falei isso. Aqui, e lendo na palavra de Deus, eu pude perceber que não há nenhuma diferença entre o povo de outrora e o povo da agora. Porque tem uma multidão enchendo essas sinagogas demoníacas. Tem um monte de tolos. Aqui nós vemos Estevão fazia maravilhas em o nome do Senhor. Fazia curas, milagres e maravilhas em o nome do Senhor Jesus.
E o que que acontece? Aqueles membros lá da sinagoga ficaram irados e caçavam um modo de acabar com ele, de matá-lo mesmo. Então, eles inventaram uma calúnia de que ele estava falando mal de Moisés. Aí, os santos se revoltaram, pegaram ele e levaram perante o Sinédrio. Quando leva ele lá e ele começa a divagar por toda a palavra de Deus, e mostrando quem era realmente o único caminho, e mostrando e falando do reino de Deus. Irados, eles arremessam ele, tiram ele para fora da cidade e o assassinam. E aqui fala que o jovem Saulo consentia naquilo, estava de pé, porque ele era o perseguidor número 1 da igreja do Senhor. Não do tijolo e da pedra, viu, seus? Fica inteligente, vai para isso aqui, vai pesquisar, vai ler a Bíblia, porque crente que só vive de gravata, de água, de pedra, de fogo, de não sei o que, de campanhas, não é crente. Porque quando a tribulação vem, ele cai. Quando a calamidade bate a porta dele, ele sai vazado. Então aqui nós vemos um homem que foi apedrejado até a morte. Mas antes da sua morte ele diz, eis que vejo os céus abertos. E Jesus ao lado do Pai. Ele viu a glória naquele momento. E ele ainda bradou no último resquício de força. Senhor, não os imputes este pecado. Não os condene, não os torne... Olha aqui, você vai ler bem aqui, né? Que ele diz assim, eu vou ler direitinho para vocês verem. Enquanto apedrejava o Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpados deste pecado. Paulo estava ali no meio, né? Que depois ele teve um encontro com o Senhor na estrada de Damasco, e até seu nome, o impacto do encontro com Deus foi tão grande que até o nome dele mudou. Agora eu quero falar para você uma coisa. Que raio de homens que se dizem de Deus é esta? Que geração maldita de pastores são esses? Que abrem a sua boca. É claro que eu não estou generalizando, porque eu sei que muitos oraram por ele, que muitos clamaram por ele, mas você tem que ver que o que é latido em cima de um palanque, que eu não posso chamar aquilo de altar de Deus, em cima de um palanque, em cima de um palco, não tem subido agradável diante de Deus. Aqui nós vemos um homem que foi apedrejado e ele ainda clamava pelos seus algozes. Ele ainda clamava, ainda pedia misericórdia para aquele povo. Ele clamava e pedia, Senhor, não imputes a ele este pecado. Não os condene. Agora a gente vê um sujeito andando para lá, para cá, estão falando mal de mim. É aí que eu vejo. São adoradores de tijolo e pedra. Sabe por quê? Aqui, quando eles perseguiam, quando o Senhor teve um encontro com Saulo na estrada de Damasco, ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Só ele ouviu aquilo. Quando a igreja do Senhor Jesus é perseguida, eu não preciso de ficar rotando, jogando praga num, jogando praga no outro, vendo o que acontece com o outro. Nós temos que rasgar as nossas vestes espirituais e clamar e orar e pedir a Deus misericórdia pelo povo. Aí você vê um líder endemoniado, possuído, em cima de um altar, jorrando da boca dele toda sorte de praga sobre aqueles que falam mal dele. Aí eu não entendo, aí eu não compreendo. Ele fala por ele ou fala pelo reino de Deus? Não, se for por ele, tá bom, tá explicado. A briga é com ele. Se for a favor do reino de Deus,
está totalmente errado. Sabe por quê? Deus não tem prazer na morte do ímpio. E outra coisa, tanto aqui, nós acabamos de ler, quanto lá, a pessoa que faleceu, ela tinha tido um encontro com Deus, sim. Ela só falava da roubalheira. Ela só falava da roubalheira. Quem não tem nada a temer, arrói a boca. Eu vou contar para vocês um caso que eu já repeti aí, mas esse caso casa bem com o que está escrito aqui. E agora eu falo para mim, se eu estiver mentindo, que Deus cobre de mim. E se alguém vê isso e for contar para a pessoa e ela falar que não houve nada disso não, então ela se entenda com Deus, porque eu estava lá. A outra pessoa que estava, infelizmente, não pode atestar comigo que estava porque ela faleceu. Presta atenção. Há muitos anos atrás, veio uma mulher aqui, que era dirigente de igreja. Né? Helena, você não acredita em pastora? Não, não era pastora ainda não. Não era pastora não. Era a esposa do pastor. E me pegou aqui, vamos à casa de fulano, eu nem sabia bem pra quê e eu fui. Chegou lá, acho que a mulher estava fazendo coisa errada, eu não sei se havia conversado com ela outras vezes, e a pessoa estava fazendo coisa errada. Eu fiquei horrorizada, horrorizada com o que fizeram lá, com o que ela fez lá, porque eu fiquei só olhando, porque eu fiquei abismada. Ela falou com a mulher assim, eu estou retirando a unção de Deus da sua vida, eu estou te entregando agora para Satanás, e agora você não tem mais vínculo nenhum com o espiritual de Deus. Ô gente, quando que um comedor de arroz e feijão pode falar isso? A mulher era custosa? Bom, era meia custosa. Ficou custosa e meia. Porque foi com pragas que eles retiraram a menina do cargo, de tudo, foi com pragas. E a Bíblia não fala assim não. Se o seu irmão pecar contra ti, 70 vezes, 7 vezes no dia, você tem que perdoar. Agora eles estão se achando boca de Deus para sair aí amaldiçoando, decretando morte, entendeu? Decretando, vocês são pior do que macumbeiros. Vocês são o pior feiticeiro. Tá, muitas vezes está em cima do púlpito de uma igreja. São feiticeiros, são bruxos e bruxas que estão nos altares, que estão ocupando os altares da igreja. É por isso que eu falo para você, o seu coração tem que ser um altar. Tem que ser um altar onde Deus possa habitar. Porque aí você vai habitar diante de Deus com temor e com tremor. E não vai abrir a boca para falar tamanho besterol. Eu nunca tinha ouvido um besterol tão grande quanto aquele. E depois, numa reunião que nós tivemos, ela ainda teve coragem de falar assim, ó. A Helena regalou o olho e ficou assim, ó. Eu fiquei passada. E eu fico passada cada vez. Cheguei aqui em casa, dobrei meu joelho e falei assim, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu não sabia que ia acontecer aquela papagaiada lá. Eu não sabia. Pra mim, a gente ia lá conversar com ela, entendeu? Porque o pessoal já estava esparrodando o nome da pessoa, estava falando um monte de coisa, porque é aquele ditado que a minha avó falava, né? Quem deita na cama faz a sua fama. Então, se ela tinha deitado na cama, ela fez a fama dela. Então, eu não sei que sentido que esse ditado quer dizer, não. Se for alguma coisa imoral, tô fora. Eu não gosto de nada imoral, não. Agora, veja bem. A palavra de Deus me diz que naquele dia eu não teria que temer nada, porque o Espírito Santo falaria por mim, naquele grande dia. Então, eu acredito assim, quando eu saio para evangelizar uma pessoa, quando eu evangelizo você daqui, eu estou levando uma bênção para a sua vida. Mas eu estou te entregando, é como se eu estivesse te entregando um presente. Toma, é teu, é teu. Você vai fazer dele o que você quiser. Jogar fora, ficar com ele, ou gostar muito, ou pôr no lugar de destaque,
ou não? Agora, eu não tenho direito, eu não vejo nenhum desses homens aqui, a não ser demônios, decretar a morte de ninguém, não. Muito pelo contrário, eles perdiam a vida por amor às almas, por amor a Jesus. Né? Tem um livro que eu estou lendo, Os Grandes Heróis da Fé, que fala de muitos heróis da nossa época agora. Depois da palavra de Deus, depois de Saulo, Silas, Pedro e por aí vai, depois de todos esses profetas, homens que largaram família, que vieram para cá, que não pôde nem enterrar sua filhinha, porque ser protestante naquela época era o fim da picada, porque o que prevalecia era a religião católica, né? Então isso vem lá dos primórdios, né? Quando o Brasil começou a ser evangelizado. Hoje eu tenho vergonha de dizer. Vergonha de dizer que sou crente. Aliás, eu não digo que eu sou crente nem crentelho. Eu sou uma cristã. E como cristã, eu tenho que aprender a amar o meu próximo como a mim mesmo. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. O que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. Porque quando você joga pedra numa pessoa, bate e volta, vai para ela, mas vem para você também. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus disse, olha, o maior mandamento é esse, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é amor, gente? A mão de Deus te pesa nessa hora. Se eu for de Deus, se eu não for de Deus, Deus me consome em 3 dias. Agora, se eu for de Deus, Deus te consome em 3 dias. Bando de profeta do cão, bando de endemoniados, bando de possuídos. E não vem falar pra mim que eu não sei do que eu tô falando, não. Eu já expulsei demônio de pastor. Entendeu? Isso não me torna mais santa. Porque naquele dia a palavra de Deus vai falar assim, ó. Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, eu falei língua, eu fiz isso, eu dei esmola pobre, eu fiz isso, isso, aquilo. Apartai-vos de mim, malditos. Não os conheço. É assim que diz a palavra de Deus. Esse cachorro que tá urrando aí é cachorro da rua, tá, gente? Eu quero que você saiba de uma coisa. De uma fonte não corre água doce e água salgada. Se você está numa igreja que não te ensina a amar, que não te ensina a perdoar, que não te ensina a te preparar para a grande perseguição, que diz que você vai ser arrebatado primeiro, você pode ser arrebatado ou não. O arrebatamento pode acontecer antes da grande perseguição ou não. Aí, o crente esmilinguido, o crente da facilidade, o crente do eu sou, o crente se você dá isso, você vai ganhar isso em troca. Traga a sua oferta, porque Deus vai estar passando, o anjo de Deus está passando, ele não está vendo nada. O anjo de Deus está passando aí para levar a cura para você. Abra o olho, abre seu olho. São bocas que amaldiçoam e de uma fonte não corre água doce e água salgada. E eu tenho pedido a Deus que tenha misericórdia de nós. Porque cada dia que passa, que a gente vê essa aberração, e o pior não é isso não, seus cegos, seus tontos e seus tolos, fica tudo correndo atrás disso aí. Fica todo mundo correndo atrás disso. Vocês querem a bênção. O dono da bênção vocês não querem, não. Entendeu? Pagar um preço você não quer, não. Entendeu? Eu sonhei que eu estava eu trabalhava num determinado lugar que a mulher era dessa igreja aí, ó. Tô sendo perseguido. Dessa igreja aí. A mulher era. Eu trabalhava num estabelecimento que era dela. Aí a gente orando pro cunhado dela. Ele veio a falecer, mesmo orando. Só que ele aceitou Jesus como Salvador e o Senhor aprove levar ele. Se ele tivesse ficado aqui,
Me contaram que o homem era mulherengo pra caramba. Bebia cachaça pior do que tudo. Fumava igual chaminé da Laíta. Então Deus salvou a alma dele, porque eu estava lá, eu fiz a confissão junto com ele. Eu levei a palavra de Deus para ele. Né? Você é pastora? Eu não sou pastora. Mas se uma pessoa me chama para orar, eu não fico pensando, eu vou ou não vou. Para subir na zona boêmia, eu não teve ninguém. Subiu eu e a Clarice sozinha. 2 meninas. Ela mais menina ainda, né? Que ela estava com 16 para 17 e eu com 22. Entendeu? Nós subimos. Porque quando nós fomos na casa do líder da igreja para pedir autorização para subir lá, estava trancado. Ele estava no lazer. Então nós escondemos atrás de um relógio de luz, né, ou de um poste, eu não me lembro bem, e oramos ali. E eu falei assim, ó, isso não funciona não, viu? Isso é porque a gente era novo na fé, com a gente funcionou. E eu orei, Deus, eu devo ir lá ou não devo ir? Era um lugar que só tinha gente perdida. Só tinha gente. Era a zona boêmia. Não sei se você entende disso, não. É a casa da luz vermelha. Para ficar, se você quer entender. É onde que as mulheres ficam com os homens casados correm para lá. Para ficar. Lugar de adultério, prostituição, tudo quanto é sodomia, tudo quanto é lixo. Nós começamos a orar e pedimos a Deus. Que Deus desce. Clarice é viva. Ela pode falar desse dia. Pedimos a Deus direção. Eu falei assim, eu vou abrir a Bíblia aqui. O que tiver escrito aqui, nós vamos fazer. Eu abri Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. Ah, meu filho, ó, nós subiu num pé só e foi. E ali nós ganhamos muitas e muitas e muitas e muitas almas ali. Até que levantou o endemoniado e falou que ficava muito feio mulher entrar lá. Nós vamos tomar conta do trabalho de lá. Deixou todo mundo abandonado lá, porque ele não foi fazer. Ele não foi fazer. Ele tinha ciúme daquilo que nós fazia. Não era o líder da igreja, não. É um membrozinho, que hoje nem sei se é crente, né? Se é cristão, o que é. Entendeu? Agora, a Bíblia não me dá o direito de amaldiçoar ninguém, não. Você pode até me amaldiçoar, mas não me dá o direito de amaldiçoar ninguém, não. A Bíblia manda eu ir pregar o evangelho a toda criatura. Não é para guerrejar contra ela, não. Quantas vezes a gente tinha saído corrido lá de Pará de Minas? Porque naquela época, lá se falasse de Jesus, lá falasse que era crente, eles batiam na gente. Quantas vezes? Batiam a porta na nossa cara, o homem levantou a bengala para me dar uma bengalada. Só porque eu perguntei, posso falar do Senhor Jesus para você? Não é igual o esquema panela, não. Diferente. Aí, o que acontece? Você acha que eu virei? A mão de Deus vai pesar sobre esse homem. Pelo amor de Deus, vai levar a bênção. Você reconhece um cristão por aquilo que ele faz, por aquilo que ele apregoa, por aquilo que ele fala. E se você está dentro de uma igreja desse jeito, onde que joga praga no governo, em tudo, nisso, aquilo outro, no outro, tá errado, filhinho, ó. Cai fora enquanto é tempo. Cai fora. Você está mandando sair da igreja, Helena? Dessas igrejas, cai fora. Igreja que dá pedaço de gravata, toalha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Levanta aí que eu tenho que pagar a televisão. Dá conta de pagar a televisão, não, cai fora dela. Entendeu? Que eu tô cansado de ver cangue em cima do povo. E o Senhor Jesus falou. Sabe aonde que o Senhor Jesus pregava? Não era em templos luxuosos, não. Levava aquele povaréu tudo pro deserto. E além de pregar para ele, o coração dele se condoía. E ele multiplicava pão e peixe. E dava para aquele povo. Hoje vocês tomam do povo que eles têm. Né? E ainda tem a coragem de falar. Nós damos a vara para eles pescarem. Que vara o quê? Vocês arrancam a vara, comem o peixe e deixam a pessoa sem nada. E alguns aí muito inteligimento, vou sacrificar na fogueira, cata lata, cata papelão, cata não sei o quê. Pelo amor de Deus, vai ter uma comunhão com isso aqui, ó. A Bíblia fala, o meu povo perece porque não tem entendimento, por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra de Deus.
É por isso que o povo perece, é por isso que o povo morre, é por isso que o povo tá dessa forma, é por isso que tá desse jeito. Eu vou ter que parar esse vídeo e continuar no outro, ok?